E aí, pessoal, beleza? Ó, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Vou explicar o que que é blockchain. Tá? Eu peguei o site desse professor, ele chama Anders Brown Worth. Ele foi uma das pessoas que ajudou a fazer o SDC, o dólar, a stablecoin da Circle. Tá? E ele foi o primeiro professor de blockchain da MIT. Então ele desenvolveu esse site aqui para explicar como é que funciona. Inclusive nesse site ele até explica, tá? Então, se você souber inglês e tudo mais, é até melhor você ver o vídeo que ele fez do que o que eu vou fazer. Mas beleza. Como é que começa aqui o conceito de blockchain? Antes da gente chegar na blockchain, a gente tem que ter algumas ideias aqui de como é que funciona a criptografia e tudo mais. Ahn, Na blockchain do Bitcoin, eles usam essa criptografia aqui. SHA-256, tá? Ele gera uma chave criptográfica de 64 caracteres, tá? O que significa isso? Significa que qualquer coisa que eu escrever dentro de vamos falar assim, de um bloco, por exemplo, eu vou escrever olá, ele gera uma hash totalmente diferente. Então, por exemplo, colocar o número 1. Tá vendo que aqui começa com E, 3, B, 0 e tal. Se eu colocar qualquer letra, ele vai trocar praticamente todas as letrinhas aqui, ele troca tudo. Entendeu? Então, mas se eu voltar lá, ele volta para a mesma hash. Se eu colocar o 1 aqui de novo, ele volta exatamente para a hash que o referente ao número 1. Entendeu? Se eu colocar 1, 2, 3, 4, ele gerou aqui, ó, 03AC. Então, vou apagar de novo, ó. 1, 2, 3, 4. Ele gerou a mesma hash, tá? Então, ela é imutável. Essa hash pertence a esse conjunto de dados que eu coloquei aqui, tá? E aqui eu posso escrever qualquer coisa. Olá, posso pôr espaço, ponto, não sei o que, e ele vai gerando uma hash. Independente dos caracteres que eu colocar aqui, ele vai gerando uma hash diferente. Tá bom? Esse é o conceito da hash. A hash, então, é um código criptografado, tá? De alguns dados que eu colocar. Agora, vamos supor que eu crio um algoritmo para que dentro desses dados sempre me gere o número do meu bloco, um número único e os dados, tá? Então, toda vez que eu gerar um bloco novo, ele vai gerar sempre com essa. Ih, caramba. Beleza? Então eu tenho que ter um bloco nessa, ah, com essa característica, né, nessa estrutura aqui. Tá? Aqui vai estar em inglês. Tá? Então você vai ver aqui assim. Ó. Não, um bloco. Esse nonce, eu até tentei procurar uma palavra que poderia substituir, mas seria um número único. Tá? Ele tem uma utilidade aqui, que é o seguinte. Vamos pensar então, o bloco número um, eu tenho esse número único, eu tenho os dados, e eu tenho a hash desse bloco, certo? Então, do jeito que está aqui, essa hash ficou com esses quatro números zero aqui, o F, 7, 2, 7 e tal, não sei o que. Qualquer coisa, que nem eu expliquei, qualquer coisa que eu colocar aqui, ele vai trocar minha hash. A hash vai, né? Cada caractere que eu colocar aqui, ele vai trocar, vai ser uma hash diferente daquela primeira. E é isso, tá? E aqui vem o segundo, um outro conceito, que é o conceito de mineração, de minerar. O que acontece? Eu vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4. Beleza. Só que eu quero voltar para aquela minha hash, eu quero descobrir qual seria, eu quero manter esses 4 zero aqui na frente, por exemplo. Tá? Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4.
eu não posso trocar esses dados. Eu não posso trocar o número do bloco. Eu posso trocar o número único. Então, a mineração nada mais é do que eu encontrar um número que satisfaça a minha condição aqui da minha hash com os 4 números 0 aqui na frente. Certo? Então, se eu trocar aqui de novo, ó, vou minerar de novo. O que é minerar? Encontrar um número único que satisfaça a minha hash com esses 4 números 0 aqui na frente. Então, quando a gente fala em mineração do Bitcoin, nada mais é do que computadores tentando descobrir um número único para satisfazer uma hash de um bloco, para poder fechar um bloco. Tá? Ah, beleza. Então, a gente já sabe o que é mineração, já sabe o que é hash, já sabe tal. E como é que funciona então a blockchain? A blockchain nada mais é do que um bloco ligado ao outro. O que eu preciso para ligar um bloco ao outro? Eu precisaria ter mais um campo aqui falando qual seria a hash anterior do meu bloco. Então tem o bloco 1, o bloco 2, o bloco 3. Eu tenho nonce em todos eles, número único. Tenho os dados, eu tenho a hash eu tenho um campo a mais, que seria a hash do bloco anterior. Então essa hash aqui, ó, essa hash é justamente a hash do bloco anterior. Certo? E aí eu vou ligando bloco 1 com bloco 2, bloco 3, a hash do bloco 2, bloco 4 com a hash do bloco 3 aqui, gera uma nova hash, e aí eu vou indo até o último bloco. Tá? Aí agora que vem a primeira medida, vamos falar assim, a primeira parte da segurança da blockchain, que é, se eu vier aqui no bloco 5 e digitar lá 1, 2, 3, 4, eu posso vir aqui e minerar, eu vou encontrar um número único, e beleza. Então, minha hash anterior está aqui, eu encontro a minha hash com meus 4 números 0 aqui, e satisfez, beleza, tranquilo. Vamos supor que eu sou muito assim, eu sou muito ganancioso e eu quero alterar o primeiro bloco. Primeiro não, vou alterar aqui, ó, o segundo bloco. Eu quero colocar alguns números a mais aqui. Pô, eu alterei a minha hash do bloco 2. O meu bloco 3 falou assim, ó, tá errado. Não era isso aqui, ó. Cadê os zeros aqui? O meu bloco 4 também. E o meu bloco 5 também. Ah, o que eu tenho que fazer para ficar tudo certinho? Eu tenho que vir aqui minerar o bloco 2. Depois de minerar o bloco 2, eu tenho que vir aqui minerar o bloco 3. Para ele achar um número único que satisfaça aquela minha condição dos 4, 0 na hash. Número 4. E por fim o bloco 5. Pronto, minha blockchain agora está certinha. Mas eu tive que vir minerando todos os blocos. Então, para eu mudar o passado, eu tenho que vir minerando todos os blocos um a um. Ah, beleza. Então, para eu alterar a blockchain, é só eu vir aqui minerando os blocos antigos e vim descobrindo quais são os números únicos e colocando na blockchain. Beleza. Só que acontece que aí a gente tem uma segunda camada de proteção, que ele chama aqui de distribuído, mas é a nossa descentralização. O que significa isso? Seriam várias blockchains, uma conversando com a outra. O que eu fizer nessa blockchain, essa daqui e essa outra aqui tem que validar essa primeira. Então, por exemplo, se eu tentar fazer aquela maracutaia e vir aqui, eu vou minerar. Né? Beleza. Minerar aqui e vou minerando os outros. Mas, ó,
Nesse bloco 2, na hora que eu fiz aqui a minha condição, a minha hash, que eu encontrei aqui meu número único, esse meu segundo bloco já fala que a minha hash desse bloco está diferente. Ele não aceita, ele não vai aceitar essa inclusão aqui. Entendeu? Então, esse peer A que eles chamam aqui são os nós validadores, são os validadores da rede. Tá? Então, aqui tem um outro conceito. O que seriam os validadores? São as pessoas que rodam a blockchain na sua máquina. Isso é diferente de minerar. Tá? Então, por exemplo, você tem um computador que não é muito potente. Você pode ir lá, e ele está conectado na internet, você pode ir lá baixar a blockchain tal, e deixar rodando esse nó. Sua máquina vai ser uma validadora da rede, da blockchain. Você não vai ganhar nenhum dinheiro com isso, tal, mas você passa a ser um validador, tá? Então, assim, para que eu seria um validador? Quem tem dinheiro em Bitcoin, né, as grandes empresas aí agora que tem e tal, eles têm que ter esses nós rodando. Porque senão, vamos falar assim, poderia ser hackeado de alguma maneira, tá? E ali vem uma questão polêmica que foi o uso de computadores quânticos, né? Que aí com o computador quântico eu poderia conseguir fazer essa mineração de uma maneira muito rápida e eu conseguir colocar o que eu quiser, alterar a blockchain. Só que, pelo que eu li, já tem já os desenvolvedores de mineração, os programas que fazem a mineração e tudo mais, já descobriram um jeito de não desses computadores não conseguirem fazer esse hackeamento, tá? Eu preciso estudar um pouquinho mais, mas eu já vi que não vai ter como também com computador quântico. Beleza. Então a gente já tem já então a minha blockchain, já tem a minha descentralização e tudo mais. Mas agora falta eu colocar aqui dentro do meu bloco, dentro dos meus dados, as transações propriamente dita. Então, como é que funciona hoje a blockchain do Bitcoin? Ela tem a seguinte estrutura. Eu tenho um valor, eu falo que esse valor é de alguém, de João para Maria. E o segundo, a segunda linha, também, R$ 50. Ai, ai, ai. Segundo, 50 bitcoins, R$ 50. Tanto faz aqui. Da Joana para o Tadeu. Tá? Então tem essa estrutura aqui. Como é que funciona isso aqui dentro, deixar bonitinho. Como é que é feito. Depois eu vou deixar o link aqui desse site aqui embaixo, tá? Dessa maneira aqui. Tá? Então tem aqui, ó, 25, vamos falar, R$ 25. Da Darcy para o Bingley. 4,27. Da Elizabeth para a Jane. 19,22. Do Icaro para a Lídia. Entendeu? Ah, e uma coisa, tá? O bloco 1, ele tem uma hash também, tá? Do anterior. Vamos falar assim, a hash tudo zerado. E aí, mesma coisa, se eu quiser trocar aqui em vez de Bling, colocar o João, já alterei na hash. Minha hash já não é aquela. Eu tenho que minerar. Tenho que achar o meu número único que satisfaça aquela minha condição. Aí eu tenho que minerar a próxima. E aí a de baixo não vai deixar, porque a de baixo ele vê que a hash é diferente. É diferente dessas duas aqui, vai invalidar essa minha alteração. Entendeu? É uma tecnologia, vamos falar assim, é até simples o pensamento, mas a execução disso aqui, por ser muito simples, ela funciona muito bem. Né? E aí só falta a única coisa que ainda que falta para a gente transformar isso aqui num sistema de pagamentos eletrônicos. O que é?
é falar quanto dinheiro eu tenho nesse sistema, que seria a definição de Coinbase, né? A base. A base nada mais é que eu informar no bloco 1 a quantidade de moedas que eu tenho e para quem que foi. Foi para esse Anders. Aí, somente o Anders consegue transferir dinheiro para alguém. Porque toda a blockchain vai validar se o Anders tem esse dinheiro. A somatória aqui tem que estar com. Tem que dar o valor exato aqui da Coinbase. Eu não posso, por exemplo, colocar aqui 100 aqui. O Anders tem 100 mais 20 mais 30, então tem aqui 150. Não tem. A minha Coinbase fala que ele só tem 100. Entendeu? Mesma coisa, tem que minerar e vou minerando. Basicamente é isso, tá? Como é que funciona hoje o Bitcoin de maneira, vamos falar assim, bem assim, é, ilustrativa, tá? Ela é bem ilustrativa. Hoje funciona tudo é um programa de computador que fica rodando e tudo mais. Mas basicamente é isso aqui, como é que funciona a blockchain do Bitcoin, tá? O Bitcoin funciona dessa maneira. O Ethereum funciona de maneira diferente. A Solana funciona de maneira diferente, tá? Mas o Bitcoin ele é muito simples assim na execução assim de eu mandar uma quantidade de criptomoeda de um para outro, né? E o Ethereum já não. O Ethereum eu tenho outras camadas, tal. O Ethereum dentro desse bloco aqui, essa estrutura aqui, eu consigo colocar mais coisa dentro dele, tá? Então isso faz com que a rede fique mais rápida. Eu consigo colocar mais coisa, eu consigo colocar um código de computador aqui dentro, tá? Então o Ethereum, por isso que o Ethereum eu consigo rodar outras moedas dentro da rede Ethereum, porque eu consigo escrever um código de computador aqui na blockchain, tá? O Bitcoin não deixa, tá? Então você sempre vai ter a rede Bitcoin rodando somente o Bitcoin. A rede Ethereum eu consigo ter outras moedas lá dentro. A rede Solana também, mesma coisa, tá? Beleza? Falou, pessoal, até a próxima.